Impeachment é uma palavra muito ouvida, muito esperada, mas pouco aplicada. Pois é, mas agora a oposição tem uma nova arma com o impeachment para atingir o governo Lula. E a gente vai expor para vocês quais são os argumentos que serão utilizados pela oposição e o porquê que esse impeachment pode acontecer, causando, de certa forma, um abalo no governo Lula. E eu vou explicar como, uma ministra do governo Lula pode cair a qualquer momento se esse impeachment seguir adiante. Outro ponto que a gente vai discutir com vocês aqui também é a questão da possibilidade de uma articulação, um acordo que já existe dentro da Câmara dos Deputados, que envolve Davi Alcolumbre, envolve Hugo Mota, para que a cassação de uma figura muito importante da política aconteça. Então, eu vou explicar para você como se dá essa situação, quais as questões jurídicas que envolvem o caso. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Tarcísio de Freitas. Ontem, os holofotes estavam em Tarcísio de Freitas. Não tenha dúvidas. Embora os mais ovacionados ali durante a fala tenha sido, sem dúvidas, Bolsonaro, posteriormente Nicolas Ferreira, nas falas da manifestação pela anistia, o Tarcísio de Freitas foi o que mais repercutiu na imprensa. E agora mostra que já começa a virar contra o Tarcísio de Freitas pelas palavras que ele proferiu e causou um incômodo até no Supremo Tribunal Federal. Então, se você está preparado para entender um pouco mais de política, se você realmente quer acompanhar de perto, de forma imparcial o que está rolando na política, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, sou filósofo político e o nosso intuito aqui é trazer informação de qualidade para você. Tem tempo que eu não falo isso, hein? Mas vamos lá, só foi para matar a saudade, Você lembra que eu comecei o canal desse jeito? Pessoal, para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Isso ajuda e ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas para que realmente a gente possa trazer informação de qualidade, tá? Possa trazer informação realmente imparcial sobre tudo que está acontecendo, tá certo? Mas vem comigo, vamos falar sobre esse acordo que acontece. É o seguinte, hoje, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor. A esquerda pode falar qualquer besteira, atrocidade, ameaça que bem entender. Pode até fazer qualquer coisa que bem entender. Inclusive, rachadinha, entre outras coisas, que a justiça nunca vai chegar até essas pessoas. Não vão fazer nada. Pode dar pontapé em grupos opositores dentro da Câmara dos Deputados, pode dar tapa na cara de outro parlamentar dentro da Câmara dos Deputados, pode dar uma encoxada numa deputada dentro da Câmara dos Deputados, pode fazer o que quiser. Pode xingar o presidente da Câmara dos Deputados de bandido. Se for de esquerda, tá tudo bem, relaxa. Agora, imagina se descobre um escândalo de corrupção de alguém da direita. Às vezes nem descobrem e eles inventam algumas coisas, só que depois cai tudo por terra, as joias que o digam. Agora, qualquer coisa que um deputado de direita fala é motivo para pedir cassação. E agora, pessoal, a chance é real da cassação do Gustavo Gaia acontecer, tá? Realmente, Davi Alcolumbre já não gostava do Gustavo Gaia, tá? É uma questão até meio que pessoal. O Gustavo Gaia faz muitas críticas ao Davi Alcolumbre, Então o Davi Alcolumbre já não gostava muito do Gustavo Gaia, o governo Lula já não gosta muito, o Alcolumbre está sinalizando muito para o governo Lula, E aí parece que o Gustavo Gaia vai virar o alvo da vez, e a hipótese de cassação do Gustavo Gaia agora é grande. Dá uma olhada nisso. Presidentes da Câmara e do Senado já têm acordo, e Gaia deve ser cassado, Uma questão política. Segundo essa matéria, de uma revista de extrema esquerda, a Fórum, Mas não podemos simplesmente ignorar isso, Porque geralmente hoje a gente já sabe que essas revistas de esquerda estão recebendo muitas informações antecipadas e muito do que eles estão falando está acontecendo mesmo. O caso é o da Gleisi Hoffmann. O Lula falou que a Gleisi Hoffmann é uma mulher bonita,
E que com base nisso, né, ele estaria mandando uma mulher bonita para o Alcolumbre e para o Hugo Motta. A imprensa, com a devida obrigação de fazê-lo, criticou muito Lula. Até as feministas, Sadi, entre outros, criticou muito Lula. O Gustavo Gaia foi lá e falou uma besteira muito grande, que devia fazer um trisal entre a Glaze, o Lindenberg e o Davi Alcolumbre. Não agradou nem um pouco. O Hugo Motta ligou pro Gustavo Gaia para dar um pito no Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia teve que mandar mensagem pedindo desculpas pro Davi Alcolumbre. Não recebeu nem respostas. O PL teve que fazer articulação para tentar abafar o caso, pedindo para senadores da base ir lá e negociar com o Alcolumbre para ele não caçar o Gustavo Gaia. E isso tem preço, né? Na política, se você quer rir, você tem que fazer rir. Pro Alcolumbre poupar o Gaia, vai ter alguma resposta. Só que a questão aqui é que já tem um acordo para caçar o Gustavo Gaia, que a cassação dele está quase certa e que o Davi Alcolumbre mesmo foi quem anunciou isso para a revista, que já tem um acordo e que o Gustavo Gaia pode ser cassado. Deixa eu ser sincero com vocês. Hoje, a gente precisa do maior número de deputados de direita. Mas esses deputados têm que entender as regras do jogo. E as regras do jogo são as deles. Eles que mandam. Então, mesmo você fazendo tudo certinho, você ainda é alvo. Agora, quando você dá uns escorregue, uns vacilos desse, e não é a primeira vez, você vai ter um alvo na sua testa. E realmente, a chance do Gustavo Gaia ser cassado agora é grande. E o Gustavo Gaia perdendo o mandato é uma derrota para a direita, de certa forma. Veja um exemplo, o próprio Deltan Dallagnol, que era lá da Lava Jato, que perdeu o mandato. Hoje, ele já não tem diferença nenhuma de mim, né? De mim, que está aqui nas redes sociais explicando para vocês, orientando para vocês, mas na prática perdeu o poder de propor projetos, de votar, de articular em prol da direita. E nem foi culpa do Deltan Dallagnol, né? Então aqui eu falo para vocês, pode acontecer a cassação do Gustavo Gaia, é uma lástima, né? É uma perda para a direita. E se não acontecer, espero que ele mantenha ali, ele saiba dosar. Agora, uma coisa é você ser youtuber e falar o que você quiser. Outra coisa é você falar em plenário, né? Lá na atuação. Tem que tomar cuidado. Quer dizer, na verdade, até os youtubers, né? Hoje eu tô aqui dentro desse quadro aqui como youtuber, a gente tem que pensar o triplo para falar qualquer coisa, para não tomar pau, né? E mesmo assim você ainda é desmonetizado. Eu fui desmonetizado. E olha que eu tento ser o mais sensato. O Gaia, nas palavras, é mais radical que eu, né? Já fui processado pelo pessoal de lá. E é assim que funciona o jogo. Então tem que tomar muito, muito cuidado, tá bom? Então, espero que os esquerdistas aqui estejam errados e que o Gustavo Gaia não seja cassado, tá bom? Vamos falar de impeachment, pessoal, da Margareth Menezes. A oposição pede impeachment da ministra da Cultura por shows no carnaval. Meu irmão. É o seguinte, a ministra da Cultura, a Margareth Menezes, é ela que destina dinheiro para eventos. O Lula turbina muito, muito o pessoal da cultura. Por quê? Porque todo mundo faz o L, são influenciadores e traz gente para votar no Lula. É simples assim. E a Margareth Menezes, ela libera a verba e aí ela não deveria, de forma alguma, poder fazer shows e receber verba pública. Mas é exatamente o que ela está fazendo. Recebeu mais de 500 mil reais, né? Mais de R$500 mil em eventos, né? Mais de 600 mil, na verdade, em eventos onde ela fez shows e ganhou dinheiro público. Segundo os deputados, né, a ministra, que recebeu mais de 600 mil de cachê para realização de show nos carnavais, no carnaval, ela atentou contra os princípios da administração pública, princípio da probidade, tá? Princípio da pessoalidade, e a investigação que a oposição tem é que ela possa ter, né, incorrido no crime de peculato. É o mesmo que a rachadinha. Só que a rachadinha vem de salário de assessor.
Nesse caso aqui, eles argumentam que ela cometeu peculato porque vem do dinheiro público que ela mesma destina. Então ela poderia muito bem falar, olha, vou liberar tanto para vocês, vocês contratam o meu show por 600 mil. Senão eu não libero. Então é preocupante, né, a forma que isso vem acontecendo. E aí, agora, a oposição trava essa batalha aqui para alcançar o impeachment da ministra do Lula. É importante a gente entender o seguinte, esse tipo de impeachment, ele acontece de ação política da Câmara dos Deputados. Ele não tem nada a ver com a questão jurídica, que é a ação julgada por crimes, né, comuns ou crimes de responsabilidade que caem na mão do STF. A questão do impeachment é a questão política mesmo, né? Então, às vezes, a gente vê crime sendo cometido e fica impune. Por quê? Porque é pela vontade política, né, que o impeachment acontece. Já no STF não deveria ser assim. Já no Tribunal de Contas, no Ministério Público, não deveria ser assim, tá? Antes de passar para a próxima pauta, visita aí nossa biblioteca digital, tá no link da descrição. Recomendo demais para vocês o livro Espiritualidade e Prosperidade. Tá muito bom, pessoal. Acessa aí e você vai entender como alinhar fé, propósito e sucesso financeiro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho do Tarcísio de Freitas. Sua opinião sincera, mas sincera. Você, né, acha que o Tarcísio de Freitas olha só o que eu tô te perguntando. Você acha que ele é a melhor opção para 2026? Se ele é a melhor. Ou se você aposta em outro nome, tipo Caiado, tipo Gustavo Lima, Pablo Marçal, ou Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Aqui, excluindo, lógico, Bolsonaro. Mas tem o Zema, tem o Ratinho Júnior. Qual seria o nome que você apostaria? Ou você acha, não. Apesar de todos esses aí, eu aposto no Tarcísio. Para mim, o Tarcísio é o melhor nome. Por quê? Porque o ato pela anistia, o Tarcísio, de certa forma, ele mudou o tom, né? Ele deu uma aproximada ali mais do núcleo bolsonarista. E, de certa forma, a gente já percebeu que de uns tempos para cá ele se afastou, ele está mais ao centro, mais caçabista do que bolsonarista. Vamos ser sinceros. E aí o STF ficou incomodado com o discurso de Tarcísio no ato de Bolsonaro. Nos bastidores, os ministros do STF entenderam que o Tarcísio já está sinalizando, né, ao Bolsonaro que pode sim ser o candidato, né, da direita para 2026. E um candidato alinhado ao Bolsonaro. Até para conquistar os votos, né? E aí se vai ser depois que assumir, já não sabemos. Mas aí, de certa forma, há aqui um questionamento, né, de que o Supremo Tribunal Federal ficou muito incomodado com as ações, com as falas, né, do Tarcísio. Escuta só um trecho da CNN falando sobre isso. Ontem foi Tarcísio aderindo a essa tese, né, espalhada por Bolsonaro, de que o julgamento do Poder Judiciário, seja no TSE ou no próprio Supremo, tem sido julgamentos de cunho político e não técnico, né? Ele até falou, qual a razão de afastar Jair Bolsonaro das urnas? É de impedi-lo de chegar ao poder. Então ele aderiu mesmo a essa teoria, né, essa narrativa de que o Judiciário brasileiro tem atuado como um perseguidor político do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso realmente surpreendeu os ministros do Supremo Tribunal Federal, não era esperado que isso fosse acontecer. Em relação às críticas ao governo Lula, até isso de alguma maneira poderia ter essa expectativa, né? Mas também um ministro observou, né? Olha, do Tarcísio que estava junto com Lula naquele evento para lançar o edital do túnel Santos-Guarujá e que falou que era preciso deixar as disputas políticas de lado para priorizar o atendimento ao cidadão, parecia outra pessoa, o Tarcísio que estava ontem no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que se... Cara, cá entre nós, falar que é tese do Bolsonaro, não é tese do Bolsonaro. Falar que é narrativa, cara, é escancarada, né? E aqui o Tarcísio deixou muito claro. É o posicionamento dele. É a liberdade de expressão dele de falar, ó, tá nítido e escancarado. Há uma perseguição ao Bolsonaro. Por que que o Lula e os petistas puderam falar à torto e à direita contra a Lava Jato que Lula estava sendo perseguido? E o Bolsonaro não pode falar que está sendo perseguido. Qual é a diferença aqui? Por que que o Lula podia falar à vontade? Não, eu estou sendo perseguido. E ninguém fala, é tese. Não. Agora o Bolsonaro está falando, não, eu estou sendo perseguido. Mas o Bolsonaro não pode ser. Não pode falar, né? Aí o governador não pode sustentar a tese do Bolsonaro. A narrativa do Bolsonaro.
Cara, é simples, né? Assim, fica escancarado de que vocês querem distorcer o fato, né? É nítido que há uma animosidade entre o ministro do STF e o Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa. Se a imprensa tá contra o Tarcísio, é porque aqui ele falou verdades, né? É simples e claro assim. Agora, uma coisa me chama muita atenção. Vocês vão ficar pistola comigo agora. Vocês vão ficar bravos comigo demais com o que eu vou falar. Eu vou falar, pronto. Nada me tira da cabeça que o Silas Malafaia sabe alguma coisa cabeluda demais. Porque qualquer um que falar assim vai preso, toma multa de 58 milhões, tá defenestrado. Malafaia diz que Alexandre de Moraes é um criminoso ditador. Pastor criticou o ministro do STF em seu discurso durante o ato a favor da anistia dos envolvidos do 8 de janeiro, no Rio de Janeiro. O pastor Silas Malafaia disse nesse domingo que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um criminoso e ditador. O organizador e financiador do ato em Copacabana também afirmou que o magistrado rasga várias leis e tratados internacionais. Em seu discurso, em favor da anistia dos presos do 8 de janeiro, Malafaia classificou de crime de golpe de Estado como uma piada, porque não houve nenhuma tentativa. Tá certo, falou a verdade. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, afirmou que se trata de uma pura perseguição política contra Jair Bolsonaro e a direita. Tá certo. Eu só quero ver qualquer um de vocês chegar aqui e falar que o Alexandre de Moraes é um criminoso. Vai responder na hora. Calúnia, injúria, difamação. Não é assim? Cara, eu tenho uma pulga atrás da orelha disso. Por que ele fala? Nunca teve uma busca e apreensão. Nunca teve nada. Não é suspeito? Ou eu tô viajando na batatinha? Não, pode ser sincero comigo. Se eu estiver falando besteira, vocês puxam meu ouvido aqui, minha zureia aqui, tá? Se eu estiver falando besteira, tá? Mas me chama muita atenção essa situação. E aí, é interessante porque o PL da anistia começa a ganhar certa força. Olha só, o Gil Diniz, deputado, fez essa publicação de um trecho da CNN, onde a própria CNN fala, olha, tá ganhando força. Mas tem alguns pontos aqui. Por quê que a galera da esquerda fica espumando pela boca sem anistia se eles já foram beneficiados por anistia? Por que a galera da esquerda fica com esse auê todo se eles já se beneficiaram com anistia? Presta atenção que a gente vai explicar para vocês. A gente vai continuar falando ainda sobre a articulação que envolve o PL da anistia com a Gabriela Veras. Gabi, como já dissemos, o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, disse que vai, sim, ainda nesta semana, protocolar um pedido de urgência para que o projeto possa tramitar direto no plenário da Câmara dos Deputados e que na avaliação dele possa até ter o mérito, ou seja, o conteúdo aprovado nos próximos meses. Foram 9 meses desse PL parado na Câmara dos Deputados, paralisado, sobretudo, claro, além de todas as divergências, né, e as discussões que colocam governo e oposição em lados opostos, a gente tem que lembrar do acordo feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tirou o debate, o projeto da CCJ, garantindo que haveria a instalação de uma comissão especial para que o PL da anistia pudesse ser discutido. Conta mais, Gabriela Veras, boa tarde. Oi, Tainá, uma ótima tarde a você, a Uribe, a todos que estão por aqui na nossa companhia. E isso, o projeto ainda não teve ali nenhum andamento mais forte, digamos assim, né, mais ali projetável para a gente falar aqui com relação ao futuro desse PL da anistia, só que esse assunto ganhou força, principalmente na última semana, quando teve aquela determinação que derrubou as medidas cautelares impostas ao presidente do PL, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que puderam ter contato novamente, já naquela semana, só para a gente voltar um pouquinho no tempo, quando a gente estava falando aqui no Bastidores, inclusive, Sóstenes já tinha repassado, já tinha colocado ali como que ficaria essa questão, que esse discurso, que essa discussão já aconteceria ali com mais força, com essa figura de Valdemar e Bolsonaro mantendo o contato, podendo manter esse contato
candidato novamente. E aí é interessante que com a figura do Bolsonaro e o Valdemar podendo ter contato novamente, entrou a figura do Tarcísio, que realmente cresceu ali no discurso e trouxe para junto de si um dos maiores nomes da política hoje, quer você goste ou não goste dele, né? Eu particularmente não sou fã nem um pouquinho, que é o Kassab, né? Ou seja, o PL da anistia começa a ganhar força. Mas às vezes você se pergunta, né? Você tem uma pilha aí, não, é por que o PL da anistia é tão rejeitado por quem já teve anistia, por quem já se beneficiou de anistia e com crimes realmente gravíssimos. Crimes que tiraram a vida das pessoas, crimes, né, que sequestraram pessoas, que assaltaram um banco. Por quê? O André Marsiglia traz, né, o pulo do gato aqui. O que está por trás da resistência à anistia? A resistência dos poderes à anistia dos réus do 8 de janeiro ocorre por receio de que se deslegitime a tese da PGR de que os 34 denunciados foram mandantes, né, incitadores do 8 de janeiro. Sem o ato, sem que seja chamado de tentativa de golpe, difícil punir os 34 pelo mesmo motivo. É um jogo político para extirpar o bolsonarismo do tabuleiro. É sujo, mas entendo a política profissional no país. Agora, você, cidadão, advogado, jornalista, isentão, adota o mesmo discurso? Por qual razão? Ódio? Vingança? Parece óbvio que aquelas pessoas do dia 8 não tinham condições reais de dar um golpe, ainda que quisessem, e não receberam penas adequadas pela depredação que apenas alguns deles cometeram. Cara, assino embaixo, né? Assino embaixo, 100% certo aqui, Dr. Marsiglia, o nobre colega de profissão. É absurdo, absurdo, né? Hoje ver um advogado defender sem anistia me envergonha muito. Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas que ali estavam, né, faltava neles o mero dolo, tá? Que é uma condição sine qua non intrínseca do crime. Ah, eles querem um golpe de Estado. Cara, eles estavam lá, muitos se manifestando, e desde quando se manifestar é crime? Ah, para. Muitas pessoas foram porque haveria manifestação, foram em ônibus. Muitas pessoas foram presas porque estavam em manifestação na porta dos quartéis. Ah, não, mas espera aí. Eles desejavam que o exército fizesse alguma coisa. Desde quando a fase de cogitação, ou melhor, desde quando desejar alguma coisa é crime no Brasil? Tá de sacanagem, né? É uma vergonha. Ah, para, né? Então, é isso. Eles têm medo porque se a anistia acontecer, joga por terra toda essa tese que já é fraca demais, já é furada demais, essa tese de um golpe de Estado. E se a anistia acontece, como é que eles vão, né, condenar os mandantes de algo que foi anistiado? Sem sombra de dúvidas, a anistia atinge a todos, né, que estão sendo aí alvos, né, dessa debandada judicial aí com esse discurso de golpe, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta com mais um conteúdo para vocês daqui a pouquinho, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.